Olá, meu nome é Anneli Seles e esse é um resumo do meu trabalho da especialização do Reabilita, cujo título é Protocolo de Elaboração de Arquivo Climático de Cidades Brasileiras para o software EnviMet 4.0. Então, para dar início, o que é o EnviMet? O EnviMet é um programa de simulação microclimática que estuda a interação do edifício com o meio urbano. Dentro do programa, a possibilidade de analisar vários aspectos, como, por exemplo, análise solar, dispersão de poluentes, velocidade do vento, turbulência, microclima, conforto térmico, áreas verdes, enfim. Os programas para a simulação microclimática urbana, eles vêm permitindo a produção de projetos em conformidade com o clima local. Então, essas novas ferramentas, elas colaboram para o entendimento da interferência do clima no meio urbano. E como nós podemos entender essa interferência do clima no meio urbano? É mediante a utilização de arquivos climáticos das cidades que vamos trabalhar, da cidade que se irá trabalhar. Um comentário interessante de Roriz de 2012, o autor comenta que, dos mais de 5.500 municípios, menos de 4% possuem dados climáticos publicados. Isso faz com que haja uma falta de dados climáticos de qualidade. Então, percebe-se que, para o contexto climático do Brasil, há uma carência de dados que forneçam esse suporte adequado para projetos na escala do urbanismo. Como objetivo do trabalho, foi apresentar um protocolo de criação de arquivo climático para 8 cidades brasileiras, representando as 8 zonas bioclimáticas estabelecidas na NBR 15.220, parte 3, para o período de verão, a fim de subsidiar a simulação computacional no software EnviMet 4.0. Cabe ressaltar que a estratégia metodológica de utilizar apenas uma cidade de cada zona bioclimática foi para dar uma amostragem do clima do Brasil. Então, nas 8 zonas bioclimáticas foram representadas pelas seguintes cidades. Na zona bioclimática 1, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Zona bioclimática 2, Ponta Grossa, no Paraná. Zona bioclimática 3, Florianópolis, Santa Catarina. Zona bioclimática 4, Brasília, Distrito Federal. Zona bioclimática 5, Santos, em São Paulo. Zona bioclimática 6, Goiânia, em Goiás. Zona bioclimática 7, Picos, no Piauí. E zona bioclimática 8, Belém, Pará. Como método, foram divididas em 2 etapas. A primeira etapa foi a configuração básica de entradas de dados especiais no EnviMet 4.0. Você pode perceber que dentro do programa são 4 parâmetros que devem ser preenchidos obrigatoriamente. Esses 4 parâmetros você pode perceber dentro do quadrado amarelo, dentro da imagem. Esses 4 parâmetros são o arquivo de entrada, que é o cenário criado na etapa de modelagem, nomes e pastas, deve ser definido o nome da pasta e do arquivo que será criado. Hora e data, configurar o dia, a hora inicial, quantidade de horas, o intervalo horário para salvar os arquivos gerados. E configuração básicas meteorológicas, que será nosso ponto principal, a segunda etapa que vamos abordar. A segunda etapa é a elaboração de arquivos climáticos, que são as configurações meteorológicas básicas que vamos inserir dentro do programa. Então, os dados climáticos necessários para a construção do arquivo climático são velocidade do vento a 10 metros da superfície, metros por segundo, a direção do vento em graus, rugosidade do solo na estação, temperatura do ar a 2 metros em graus Celsius, umidade específica a 2.500 metros e umidade relativa a 2 metros em porcentagem. Então, os dados podem ser encontrados em alguns sites e outros em algumas plataformas. Por exemplo, no IMET que é o Instituto Nacional de Meteorologia, podem ser encontrados dados como normais climatológicas. Você faz análise do mês mais quente, nesse caso do trabalho, e obter dados como da temperatura do ar, velocidade do vento. Dentro
Da plataforma Projeti, você tem dados da umidade relativa a 2 metros, direção dos ventos em graus, é uma plataforma bem interessante. Dentro também da Universidade of Wyoming, você vai pegar dados de umidade específica a 2.500 metros. Então, como comentado anteriormente, você pode obter os dados da temperatura do ar dentro do site fornecidos pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Você pega os dados da normal climatológica do Brasil, com a temperatura máxima média. Nesse caso, na cidade de Belém, a temperatura máxima se encontra no mês de novembro, com uma temperatura de 32,7 graus. Os dados de umidade relativa e direção do vento você pode pegar dentro da plataforma projetando edificações energeticamente eficientes, que é o Projeti. Então, o Projeti você coloca a cidade que você irá trabalhar. Caso não tenha a cidade que você está procurando, a própria plataforma ele recomenda a utilização de base de dados de uma cidade mais próxima pelo próprio portal. Então, se você não encontra a cidade, a própria plataforma recomenda a cidade mais próxima para você trabalhar como base. Já nos dados climáticos atmosféricos, você vai obter pela Universidade of Wyoming, que são os dados que o software pede, que são a umidade específica a 2.500 metros. Então, você acessa aqui pela opção Sounds, acessado pelo seguinte link. Aí você vai colocar a região, que é a América do Sul, o ano que você quer trabalhar, o mês, período de tempo. Então, cada cidade é representado por uma estação. Então, caso também não se encontre a estação que você irá trabalhar, você vai pegar a mais próxima, mas de acordo com a NBR, recomenda-se que se não houver uma cidade semelhante, deve-se evitar o método da simulação computacional. No caso do trabalho, não encontramos dados de Santos, São Paulo, Goiânia, Goiás, Pico, Piauí. Entretanto, foram utilizadas a cidade mais próxima com características geográficas semelhantes e climáticas também. Então, como resultado, vamos apresentar a zona bioclimática 8, que é Belém, no Pará. Os dados de temperatura do ar 2 metros, como comentado, são obtidos pelo INMET. Você vai pegar a normal climatológica da cidade. Nesse caso, percebe-se que a temperatura máxima média é o mês de novembro, com uma temperatura de 32,7 graus. Então, vai ser o nosso período mais quente, o mês mais quente, vai ser o mês como base obtido para os demais dados. Umidade relativa e direção do vento, você pega dentro da plataforma Projeti. Então, como já temos o mês base, a gente vai pegar os dados referentes ao mês de novembro. Nesse caso, o gráfico da umidade relativa no mês de novembro é de 79,7. Já o referente à direção dos ventos, percebe-se que a frequência dos ventos vem predominantemente do norte. Você também pode pegar a velocidade do vento do mês mais quente, novembro, dentro do site do IMET. Você vai ver qual é a velocidade do vento, e aqui nesse caso é 2,2 metros por segundo. Os dados climáticos atmosféricos você obtém dentro do site da Universidade of Wyoming. Você vai ver acima de 2.500 metros, percebe-se que acima de 2.500 metros a rugosidade do solo é de 4,16. Então, aqui já é apresentado o protocolo de arquivo climático da Sonda Bioclimática 8, que para inserção na configuração básica meteorológica do programa. Como conclusão, utilizar os dados climáticos corretamente é indispensável para a realização de projetos arquitetônicos e urbanísticos em conformidade com o clima local. Ele possibilita o norteamento e a organização desses dados meteorológicos básicos para a configuração climática dentro do programa, e também que os pesquisadores desenvolvam arquivos climáticos para outras épocas do ano. Então, pelo QR Code aqui você pode ter acesso às demais cidades trabalhadas, tanto no ResearchGates como na Eurolex, revista Paraná, onde foi publicado o artigo. Então, acima está o QR Code do meu LinkedIn, para quem quiser acessar. E abaixo está meu Instagram, que é Anneli Celes, e o meu e-mail, para quem quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta. E muito obrigado ao CICAC, ao UNB e ao Bioclimáticos pela oportunidade de divulgar o trabalho.